Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Que alegria nós estarmos juntos aqui mais um domingo, reunidos em nome de Jesus. Assim nós estaremos cultuando ao Senhor ao longo desse período ao qual nós separamos para adorar, para engrandecer a Deus, para buscá-lo, não é verdade? E buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, porque não há nada mais precioso para nós do que adorarmos a Deus, não é verdade? E por isso nós estamos aqui, para fazer que o nome do Senhor seja adorado, seja exaltado, amém? É uma alegria receber você que está chegando, seja muito bem-vindo a este culto. Adore ao Senhor de todo o seu coração, com toda a tua força, com toda a sua fé. Adore mesmo, porque eu tenho a certeza que Deus está aí, né, junto com você, assim como Ele está aqui, junto comigo, com minha família, né, porque a Bíblia diz que onde dois ou mais se encontram reunidos no nome de Jesus, ali Ele se faz presente. Amém, irmãos? Então, vamos adorar a esse Deus maravilhoso, vamos engrandecê-lo, né, vamos fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, não é verdade? Vamos orar e abrir mais este culto de louvor e adoração para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por mais este dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais esta semana que está iniciando hoje. Queremos Te adorar, queremos Te exaltar, Te dar graças, glorificar e exaltar o Teu nome. Queremos Te pedir, ó Deus, as Tuas bênçãos, queremos pedir para que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a Tua unção, ó Deus, a revelação do Teu Espírito Santo. E não deixa, Senhor, que nada, Senhor, venha nos separar dos Teus caminhos, Senhor. Não deixa que a nossa natureza carnal nos esfrie, nos separe dos Teus caminhos. Não deixa, Senhor, que nada em nós, Pai, tire o nosso nome do livro da vida, Pai. Nós queremos ser servos fiéis ao Senhor, submissos à Tua palavra, submissos à Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, de cada servo e serva do Senhor, que estará louvando, adorando e glorificando a Deus neste momento, Pai. Eu oro por aqueles que já não querem mais participar desta graça, que o Senhor toque no coração, que eles possam vir por amor e não pela dor. Ó Deus, abençoa cada família, que agora Deus parou tudo, Senhor, e vai, ó Deus, agora valorizar, priorizar este momento de adoração com o Senhor, Pai. Muito obrigado, louvado seja o Teu nome. Queremos Te exaltar, Te dar graças e dizer que só o Senhor é Deus. Muito obrigado por todas as bênçãos, por tudo de bom e maravilhoso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações e transgressões, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós oramos e desde já nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, vamos adorar a Deus essa noite. O Senhor, Ele está aqui para ser adorado, para ser exaltado. E eu tenho certeza de que você também, que está aí acompanhando, cultuando o Senhor na tua casa, está com o teu coração desejoso por adorar e servir a este Deus maravilhoso. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz
carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia! Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, eu confio, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Oh, Deus maravilhoso! Deixa na cruz, deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Daqui pra frente agora. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Grita isso, grita. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, na verdade. Vou deixar na cruz, né? Esse louvor é muito bonito, na verdade. Na verdade, nós não adoramos a cruz, né? Porque nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. A cruz não fez nada por nós, né? A cruz é apenas um lugar onde Jesus se entregou, né? O símbolo da humilhação que ele passou, do escárnio, o símbolo do amor maior de Deus, né, pelo homem que foi se entregar para morrer, né, pregado, crucificado numa cruz, para que eu e você tivéssemos direito, né, de ter a nossa vida espiritual religada ao Pai. Então isso é maravilhoso, não é verdade? Louvado seja o nome de Jesus. Então eu gostaria agora de te convidar para que você possa abrir comigo a sua Bíblia Sagrada no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 8, do versículo 1 ao 7. 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículos 1 ao 7. Louvado seja Deus. A mensagem de hoje, ela vai falar muito conosco, um tema muito importante, né, que é o valor de uma oferta. Então nós vamos entender um pouco, né, um pouco mais sobre esse assunto, né, que é o homem poder ofertar para Deus, amém? Então nós vamos ver bastante sobre esse assunto abençoado hoje e vamos crescer muito na fé.
Louvado seja Deus. Creio que todos já abriram a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1 até o 7, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Eu repito, a graça de Deus. No versículo 2: Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Amém? Então vamos orar, irmãos, entregar a Deus, pedir a Deus que Ele fale conosco, não é verdade? Porque se o Senhor não revelar, nós nada poderemos fazer. Então a revelação vem de Deus, vem do Espírito Santo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me coloco aqui, Senhor, apenas como um vaso nas Tuas mãos para ser usado, para deixar, ó Deus, esta palavra, para que a Tua igreja seja alimentada, ó Deus, e a qual eu faço parte também como servo pequeno e submisso. Meu Deus, me usa com unção, autoridade e poder, para que os irmãos entendam e compreendam essa mensagem como eu compreendi quando o Senhor falou comigo nessa mensagem. Ó Deus, muito obrigado por tê-la me dado um dia, e eu quero agradecer ao Senhor por me usar agora para compartilhá-la com cada um dos Teus filhos também. Ó Deus, abençoa que a unção do Teu Espírito Santo seja abundante no nosso meio, no nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil para, ó Deus, receber esta palavra de Deus e, ó Deus, segundo a revelação do Teu Espírito Santo, e assim colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, como eu já havia dito antes, o título dessa mensagem é o valor de uma oferta, não é verdade? Muitas vezes a gente fica inibido por falar em ofertas, dízimo, vida financeira da igreja, até mesmo por tanta coisa errada que a gente vê no Brasil e no mundo também, pessoas que usam do evangelho para enriquecimento pessoal, para, como usam do evangelho como uma fonte, uma espécie de comércio, e às vezes deixamos de falar dessa graça. Eu te aconselho você não sair, eu te aconselho você não viajar pelo Facebook agora, eu te aconselho desligar o áudio do seu telefone, se alguém te tocar, não dê ouvidos. Nós estamos cultuando a Deus, e é um assunto sério, um assunto que agrada o coração de Deus também. Nós precisamos compreender essa graça abundante, como disse o apóstolo Paulo, essa graça abundante da parte de Deus. Então, meus irmãos, o texto vem mostrando que o apóstolo Paulo, ele estava viajando por vários países, e ali onde ele viajava, ele abria uma igreja, ele implantava um ministério, e ali começava a obra do Senhor a ser feita. A obra do Pai era feita. Paulo, ele foi um missionário, um homem usadíssimo por Deus. A Bíblia diz
que Paulo veio à Espanha, foi à Itália, foi às igrejas da Ásia Menor. A Bíblia diz que em 2 anos e meio, Paulo evangelizou a Ásia Menor todinha. Então é um exemplo de homem de Deus a ser seguido, como ele cita mesmo, ele mesmo cita em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, e eu acho o apóstolo Paulo um homem muito moderado, né, sensato ao falar, né, da graça de Deus e desse assunto das finanças na casa do Senhor. Eu aprendi muito com a vida de Paulo, né, para trazer para o meu ministério. Então, Paulo, fazendo essa viagem, diz a Bíblia que ele estava aqui, no livro de 2 Coríntios, narrando a viagem que ele fez às igrejas da Macedônia para os irmãos, para os crentes da igreja de Corinto, tá? Então ele narrou, ele falou: olha, meus irmãos, eu vivi uma experiência linda nas igrejas da Macedônia. Quais eram? A igreja dos irmãos de Filipenses, Tessalonicenses, a igreja dos irmãos de Bereia, faziam parte das igrejas da Macedônia. E é interessante que Paulo, lá em Corinto, ele levou essa experiência vivida na Macedônia, porque os crentes lá de Coríntios, né, eles eram irmãos, servos do Senhor, que tinham muita fé, que tinham muitas experiências com Deus, que tinham dons, né, falavam em línguas, alguns traduziam, profetizavam, oravam por curas, por libertações, mas Deus ainda queria algo mais para aquele povo, né? Então Paulo, nessa viagem, todo lugar que ele chegava, ele pedia ofertas. Ele falava, né, dos dízimos e das ofertas. Por quê? Paulo pegava os dízimos, as ofertas, principalmente nas igrejas que tinham uma condição financeira melhor, para levar para as igrejas que ele tinha implantado, que estavam numa condição financeira pior. Por exemplo, nessa época, eu cito a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que estava sendo muito perseguida, e devido à condição financeira, né, dos judeus, né, que não era boa, eles estavam ainda sob escravidão romana. Então ali naquela igreja de Jerusalém, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes no Senhor estavam padecendo, né, passando por grandes dificuldades, pobrezas. Então o apóstolo Paulo saía arrecadando, né, as ofertas, os dízimos para custear as suas viagens e também para levar recursos e provisão para os crentes de Jerusalém, em cumprimento à palavra que se encontra em Malaquias 3,10, que não foi abolida. Mateus 5,17, Jesus ele nos diz que ele não veio abolir a lei, ele veio para cumpri-la, não é verdade? Então, Malaquias fala que aquele dinheiro, dízimo, oferta, é também para que haja mantimento na casa do Senhor, para que não haja falta de mantimento na casa do Senhor. Então, a igreja parede não come, mas os fiéis que congregam ali, a eles sim comem. Então, a prática de arrecadar dinheiro e dividir e colocar provisão, suprimento na mesa dos que não têm, é uma prática bíblica que deve ser seguida, inclusive com o dinheiro que entra na casa de Deus, na igreja, que entra no gasofilácio. Então, Paulo, ele experimentou algo muito profundo e ele relata isso para os irmãos de Coríntios, chamando de graça especial da parte de Deus. Que graça é essa, pastor Marlon? No versículo 2, como em muita prova de tribulação, isso os irmãos da Macedônia estavam em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo como a sua profunda pobreza. Então, qual era a profunda aflição dos irmãos da Macedônia? Profunda pobreza. Eles estavam sem dinheiro. Então, com certeza, muitas famílias estavam sem ter o que comer, o que beber, o que vestir. Eles estavam passando necessidades. Profunda pobreza é a palavra que Paulo usa na sua narrativa. Então, meus irmãos, naquele lugar ali acontece algo interessante.
Quando Paulo chega lá e vai pregar, depois que termina a pregação, Paulo não tira aquele momento que nós separamos, né, no culto, por exemplo, né, para as ofertas e para os dízimos, orar e arrecadar e colocar no gasofilácio. A Bíblia diz que Paulo não fez isso. A Bíblia diz que Paulo pregou, Paulo orou, Paulo ali foi usado por Deus, mas ele não fez o momento do ofertório. E o título dessa mensagem hoje, o valor de uma oferta para Deus. E por que Paulo não fez isso, pastor Marlon? Porque Paulo, né, como não era um pastor da teologia da prosperidade, como não era um homem que fazia do evangelho um meio para enriquecimento pessoal, para, né, como se ele usasse o evangelho como uma empresa, como uma fonte de renda para o crescimento e enriquecimento dele. Paulo não fazia isso. Por isso a minha admiração, e eu também procuro imitar nesse ponto Paulo em 100%. Né? Então, irmãos, ele não usava do altar para extorquir a fé dos irmãos. Então ele ficou movido de íntima compaixão e ele não faz o momento do ofertório. Ele não ora, ele não pede. E é interessante, e a Bíblia diz assim, no versículo 3, porque segundo o seu poder, né, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E no versículo 4 esclarece, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então o que aconteceu ali? Antes de Paulo terminar aquele culto, aquela reunião, o povo levantou a mão e começou a falar, Paulo, você não está fazendo o quê? Não está levantando o pedido de oferta, você não está levantando o pedido dos dízimos, você não está falando sobre a vida financeira. E Paulo foi impactado, porque em todo lugar que ele pregava, ele cumpria essa ordenança bíblica, não é verdade? E inclusive a ordenança citada e confirmada por Jesus em Mateus 23. Jesus, irmãos, né? Se você nunca parou para pensar sobre isso, Jesus ele era ofertante e dizimista também. Não, pastor Marlon, nunca li isso na Bíblia. Mateus 23. Jesus falando com os fariseus, né? Para que eles mantivessem o dízimo, né? Sem abrir mão das outras coisas. E quando Jesus manda alguém fazer, é porque ele também faz. Quando Deus, né? Pediu a Abraão o filho dele, e Abraão estava disposto a dar o filho como oferta de cheiro agradável a Deus, e Deus falou, pode parar, não toque no menino, o seu coração é dado para mim, você não me nega nada. Então Deus pediu o filho, mas Deus também não foi hipócrita, Deus também deu seu filho, e ele morreu por nós e ressuscitou. Então quando Deus pede alguma coisa, Deus ele também é capaz de dar, e dar muito além do que nós. Então Jesus, se ele falou da manutenção do dízimo, é porque ele também participava dessa graça. Ele, como homem, ele participava, ele dizimava e ofertava também. Então, meus irmãos, chegando lá, o povo começa a rogar, a suplicar, a pedir, Paulo, por favor, nos deixa participar dessa graça. E fico imaginando Paulo, pensando, gente, como que vocês querem ofertar? Vocês estão precisando de ajuda. E vocês querem dizimar e querem ofertar. E diz a Bíblia que eles deram voluntariamente. A Bíblia diz que eles se anteciparam. Eles não esperaram Paulo pedir, eles se anteciparam. Eles falaram, nos deixa participar dessa graça. Então eu venho falar para você, você que é dizimista, você que é ofertante na casa do Senhor, não deixa Satanás poluir o seu coração, não deixa Satanás te roubar essa graça. A Bíblia está chamando aqui de graça. Abra sua Bíblia e leia, né, como que o assunto financeiro na Bíblia é tratado. É chamado de graça. Favor que nós não merecemos, não era nem para Deus receber o nosso dízimo e a nossa oferta, porque nós não temos nada, tudo que temos ou somos é porque Deus nos dá primeiro. Então a Bíblia, graça é favor que não merecemos,
e eles suplicaram: por favor, nos deixa participar desse favor que nós não merecemos. Ainda que em extrema pobreza, eu quero ser fiel a Deus na minha vida financeira. Irmãos, só Jesus sabe, para a gente fechar as contas de uma igreja pequena, como é a igreja que eu pastorei aqui, não tenho vergonha de falar. Não é porque eu não evangelizo nem nada. A igreja é pequena. Só o Senhor sabe a luta que é. Nós temos aluguel para pagar, nós compramos também, além de ganharmos, compramos mantimento, o que precisar para dividir com o nosso povo, com pessoas que nem evangélicas são. Mas não é fácil. Por exemplo, esse mês, nós tivemos 6 pessoas, 6, que participaram dessa graça. Apenas 6. Não é verdade? Então é difícil a gente manter uma obra de Deus que é séria, aberta, e não ensinando o povo a barganhar. Então, meus irmãos, aí esse povo clamou, e diz a Bíblia. E Paulo já começa contando aos coríntios, que onde havia aquela profunda pobreza, olha o versículo 2, no final dele, a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Então Deus recebeu aquela oferta. Aquela oferta subiu como um cheiro suave de um povo que estava passando profunda pobreza, profunda necessidade, mas eles não abriram mão da fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas. O que é de Deus, irmãos. E eles, por esse ato, por esse amor em falar: Deus, o dinheiro não é o meu Senhor, o dinheiro não é o meu dono, porque ainda que eu tenha todo o dinheiro do mundo, se Deus cruzar os braços sobre a nossa vida, o dinheiro não vai surtir efeito nenhum. Amém, irmãos? Então, Deus transformou aquela profunda pobreza em abundante graça. E Deus aceitou, aquela super generosidade daqueles irmãos e superabundou em riquezas no plural. Por causa da oferta de coração daquele povo, a Bíblia diz que houve profundas riquezas. Quando nós olhamos um capítulo adiante, no capítulo 9, está o apóstolo Paulo falando ainda de ofertas. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 6. E digo que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância colherá. Olha que legal. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a oferta que nós damos na obra de Deus, Deus não precisa de dinheiro, a obra dele precisa para ficar com a porta aberta. Então quando nós participamos dessa graça, ofertar e dizimar é graça, é bênção de Deus, nós estamos alegrando o coração de Deus, quando assim nós fazemos com o coração aberto. Amém, irmãos? Vamos olhar lá em Marcos, no capítulo de número 12, a partir do verso 41, que fala da oferta da viuvinha. Todos deram oferta, todos ofertaram ali, mas a Bíblia diz que teve uma mulher, uma viuvinha, uma viúva pobre, que a oferta dela chamou a atenção de Deus. Por quê, pastor Marlon? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela não mediu, ela não pensou: eu vou dizimar, dízimo 10%, eu vou ficar com 9 partes. Não, ela entregou tudo, conforme o que estava no coração dela. Ela disse: Senhor, tudo que eu tenho é teu. E olha que Jesus chamou a atenção de todos e falando: qual foi a maior oferta? Foi o daquela mulher, que deu em valor a menor quantidade, mas ela deu com extrema generosidade. Ela deu tudo o que ela tinha, ela colocou aos pés do Senhor Jesus. Ela não questionou se o Senhor Jesus iria
comprar casa na praia, carro novo. O que ele faria com o dinheiro? Ela não preocupou com isso. Ela usou a sua fé e usou em gratidão e devolveu a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala isso. E dessa leitura que nós tivemos aqui, nós podemos entender 3 tipos de pessoas, 3 tipos de irmãos, né? A qual eu e você vamos estar inseridos em algum dele, né? O primeiro tipo de irmão, de pessoa, né? É aquele que retém, né? É aquele que segura, né? É o popular aqui no mineirês, mão de vaca, munheca de samambaia, né? Por que, pastor Marlon? A samambaia fica enroladinha, fechadinha, né? Então, é aquele que segura, é aquele que retém. Este irmão é aquele que está ali, ele participa, ele vai, ele ama a Deus, ele está com a Bíblia, ele lê. Mas quando o pastor se levanta e fala, por exemplo, irmãos, vamos participar, vamos juntar aqui, para nós juntarmos uma cesta para uma família que está precisando. Esse irmão, ele não responde, ele fica quietinho, mas na mente dele, ele está assim, nossa, já veio o pastor com essa pedição de mantimento, já veio o pastor pedir de novo, pedir. Será que ele não pode tirar dinheiro do caixa da igreja e comprar o mantimento para essa família que está precisando, não? Irmãos, é um direito da pessoa. Ela pode participar da igreja, ninguém é obrigado a dar. Na verdade, a Bíblia está mostrando isso. Deus ama quem dá com alegria. E aí, esse irmão, ele retém. A Bíblia diz que o que retém, ele vai colher pouco, ele vai empobrecer. Como? Só financeiramente? Não. Ele vai empobrecer da graça de Deus. Porque o dinheiro foi mais importante para ele do que servir a obra, servir a Deus com o que ele tem. Se você pegar a tua Bíblia e abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, e ler sobre quando Davi estava querendo construir o templo, o primeiro templo, a Bíblia diz que Davi, ele sonhava em construir o templo, e diz a Bíblia que ele não reteu aquilo que era dele, porque ele falou assim, eu vou usar o dinheiro do reino, eu vou usar recursos que nós tivermos aqui para construir o templo, e ainda mais, eu vou pegar do meu ouro pessoal, da minha prata pessoal, das minhas riquezas pessoais, para construir o templo, porque vai ter ouro onde é para ter ouro, vai ter prata onde é para ter prata, vai ter cobre onde é para ter cobre. A Bíblia diz que Davi falou assim, 1 Crônicas 29, você confere depois. Davi, usando da sua riqueza pessoal para investir num lugar de adoração a Deus, para ajudar na construção do templo, né, para adoração ao Senhor. Olha que bacana, atitude, né, totalmente inversa àquela pessoa que retém. Deus abençoa e a pessoa aprende a reter, a pessoa aprende a segurar, a pessoa começa a julgar o pastor pelos outros, o ministério pelos outros. Ah, mas é tanta pessoa fazendo mau uso. Se é tanta pessoa fazendo mau uso, eles vão prestar conta a Deus. Eu sei do nosso ministério que faz excelente uso daquilo que entra na casa de Deus. Então, meus irmãos, o segundo tipo, né, que nós podemos entender sobre oferta é a pessoa que é liberal. O liberal é uma bênção. O pastor vai lá e pede a cesta para atender uma família. E o liberal, ele vai, chega dentro de casa, já conversa com a esposa, abre a despensa e ele tira do mesmo que ele come. Se ele come o arroz A, ele dá o arroz A. Se ele toma o café B, ele tira o café B, ele reparte, ele dá. E ele ainda chega para o pastor e fala, pastor, está tudo aqui, tudo arrumadinho, tudo separado. Por favor, pastor, o senhor pediu um pacote de arroz, eu trouxe aqui. Uma família não come só arroz, eu trouxe o arroz, o feijão, eu trouxe aqui um biscoito para as crianças. Está aqui, pastor. Olha que bênção liberal. Eu e você podemos ser liberais.
Nós precisamos aprender a dividir aquilo que nós temos. Nós precisamos aprender a dividir tudo que Deus tem nos dado, irmãos. Nós não podemos ficar somente sonhando em juntar tesouros aqui na terra, não é? Nós temos que pensar também em juntar tesouros no céu. Aqui, irmãos, um dia o nosso dinheiro pode acabar. Olha, 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, muitas pessoas que eram milionárias amanheceram pobres. Houve um grande número de suicídio. Eu venho falar para você uma passagem que também é forte, e mais uma vez eu te falo, não saia da tela. Não deixe o diabo te tirar dessa graça. Não deixe a sua carne falar para você. Não fique escutando o pastor Marco falar de dízimo, de oferta, não. Né? Isso aí é teologia da prosperidade, não. Está na Bíblia, irmão. Nós estamos adorando o Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com você sobre uma mensagem que está ainda aqui no livro de Coríntios, só que é no 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 11. Olha só. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então a Bíblia fala o quê? Para que a gente não se ajunte, não se associe àqueles que são, dentre várias coisas, avarento. Olha que a Bíblia fala sobre a avareza. A avareza ela pode ser praticada para com o próximo. Amém, irmãos? Nós temos pessoas aí que estão assistindo, que têm estudo e que sabem que eu estou falando a verdade. Eu posso ser avarento com o meu próximo, com minha esposa, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, com meu amigo, com o vizinho, com uma pessoa que eu sei que é mendigo, que é um indigente. Eu posso ser avarento. E eu posso ser avarento também com Deus, que é a pior das avarezas. Quando eu acho que Deus não merece, que a obra dele não merece e não pode receber o meu apoio financeiro, o meu dinheiro. Esse é o pior das avarezas. Não é, irmãos? E aí a Bíblia fala aqui, ó. Nós sempre falamos, né? Vou te fazer uma pergunta. Idolatria é pecado? Idolatria a ídolos, idolatria a outros deuses, idolatria a pessoas, sim ou não? Vai colocando aí a sua resposta. Idolatria é pecado. Tanto que a Bíblia fala, né, em Apocalipse 21:8, que estarão fora do reino de Deus os que amam e praticam a mentira, os idólatras, os feiticeiros. Então a idolatria é pecado. E muitos de nós não praticamos a idolatria, verdade. Agora, se você abrir Colossenses 3:5, olha o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 5. Colossenses 3:5, que está escrito assim, ó, presta bem atenção. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então a Bíblia fala que a avareza, o que retém, está praticando a avareza. E a avareza diante de Deus está no mesmo nível da idolatria. E às vezes a gente não entende por que a gente está caminhando para até mesmo perder a salvação. E aí, às vezes a gente não entende por que deixar de ofertar, de dizimar, pode nos levar a perder a salvação eterna, porque nós não estamos achando Deus digno, a sua obra digna de receber o fruto do meu trabalho pela graça e pelo favor de Deus. A avareza é idolatria. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os avarentos também não, irmãos. Infelizmente, se eu praticar a avareza, eu também ficarei fora do reino de Deus, não é? Então, irmãos, a Bíblia é contra a avareza, a Bíblia é contra aqueles que retêm, mas a Bíblia, Deus se alegra com aqueles que são liberais. Nós podemos mudar a nossa concepção, nós podemos mudar e devemos mudar a nossa visão para com o dinheiro. Como temos tratado o dinheiro? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe onde está? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10.
É Paulo ensinando a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha que interessante isso, irmãos, não é? E vamos continuar. Então, o liberal é uma bênção. O que retém tem que prestar atenção e mudar a sua atitude para não perder a salvação. Mas agora eu quero falar do terceiro tipo. Terceiro tipo, os generosos. A Bíblia fala, né, que os generosos são diferentes. Né? Paulo, ele saía pedindo. E ele chega nas igrejas da Macedônia e ele encontra um tipo de pessoa lá, um tipo de cristão que estava nas igrejas da Macedônia, que mesmo em extrema pobreza, em extrema dificuldade, eles são generosos. Sabe por quê? O generoso é diferente, ele é uma classe além do liberal. O generoso, ele está acima do liberal. Como, pastor Marlon? Me prova isso? Provo. Porque o liberal é uma bênção, mas ele aguarda o pastor pedir, ele aguarda Deus usar alguém para bater na porta dele. O generoso não. Ele pede a Deus: Deus, me permita participar dessa graça. E sabe por que às vezes nós passamos lutas financeiras? Sabe por que às vezes a gente toma tantas vezes prejuízo na vida? Porque a gente não tem consagrado a Deus a nossa vida financeira. Na nossa vida financeira, Deus não pode tocar. Não, meu dinheiro ninguém toca. Aí às vezes a gente nega para Deus e vem a doença. E a doença rouba tudo que a gente fez de economia. Aí vem o desemprego. E aquilo que você foi juntando vai baixando, 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 baixando. Quantas coisas podem vir que pode fazer o nosso estoque de dinheiro ir a zero? Aí a gente vai voltar a nossa dependência para Deus. Na verdade, os generosos, eles se antecipam. Os generosos, eles chegam para o pastor e falam assim: pastor, eu sei que todo mês o senhor faz cestas básicas e distribui para pessoas carentes. Então não estou nem esperando vir o primeiro dia do culto de Santa Ceia. Está aqui, pastor, eu já recebi o meu salário, eu tenho minha despensa cheia. Pastor, eu já coloquei aqui o arroz, o feijão, eu já coloquei aqui o óleo. E pastor, quem come precisa escovar dente. Então tem aqui creme dental, fio dental. E pastor, tem aqui também uma caixa de leite com um Nescau, uma criança que precisa. Pastor, está aqui, pastor. Ainda tem mais. Eu separei mais R$50 para quem o senhor der essa cesta, o senhor levar também R$50, porque às vezes essa pessoa que está sem comer, ela pode estar desnutrida, precisando às vezes de uma vitamina, de um remédio. Então toma, pastor, faz chegar em quem precisa. Esse é o perfil do generoso. Esse é o perfil daqueles que viveram, que saíram da extrema pobreza para a superabundante riquezas, no plural, como diz a Bíblia Sagrada. Não é a palavra do pastor Marlon. Deus entrou na vida deles porque eles não tinham apego aos bens materiais. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que o nosso dinheiro, ele pode nos salvar no dia do juízo? Será que o nosso dinheiro pode evitar a gente de sofrer um acidente de carro? Será que a gente, pode ficar imune, a tantas tribulações, ao Covid-19 com o nosso dinheiro? Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 17. Manda aos ricos deste mundo, manda um recado aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem coloquem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Olha que bacana! Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha que palavra linda! É Deus usando a vida do apóstolo Paulo para mandar um recado para aqueles que se acham ricos, altivos e avarentos e que retêm. Cuidado para vocês não colocarem a sua esperança na incerteza das riquezas. O mundo agora está parecendo com o mundo de 1929.
Se continuar essa economia parada do jeito que está, como que nós vamos continuar gerando riquezas? Nós estamos à beira de um caos. Agora há pouco eu assisti hoje um jornal, a China começou, não é fazer alarde não, alarde não é comigo. Começaram novos casos de coronavírus na China. E, segundo o que já disseram, parece ser de uma espécie diferente. Será que a nossa riqueza vai nos deixar imunes a isso? A Bíblia diz que as riquezas não são para que o homem possa colocar nelas a sua confiança. Medita nisso, irmão. Medita nisso, irmã. Medita nisso, pastor Marlon. Amém? Queridos, e é interessante, porque quando a gente fala de dinheiro, parece que a gente fica sujo. Quando a gente fala de oferta, de dízimo, a gente se sente imundo, de tão mal que as pessoas estão falando de dízimo e oferta. Vai no Facebook para ver, vai no Google. Tantas pessoas falando que não é mais, que não precisa mais. Como nós vamos manter a obra de Deus? Vendendo bebida na igreja? Fazendo quentão? Né? Fazendo leilão em praça pública de garrafa de vinhos? Ou então fazendo festas, né? Com bandeirolas e a gente vendendo ali uma bebidinha, uma cervejinha para arrecadar dinheiro, para pagar o aluguel, os fundos da igreja? Cadê o nosso coração voltado para nós economizarmos R$10 por mês para entregar na igreja e falar, pastor, eu estou entregando essa oferta para a gente construir a casa do Senhor, como Davi sonhou e ele deu do que ele tinha de particular. Onde estão os nossos sonhos voltados para Deus, irmãos? Se é difícil, às vezes, você reunir uma congregação de 20 pessoas para cultuar a Deus, como a gente está cultuando agora com 19 pessoas, numa igreja que tem 75 membros cadastrados, e juntar 20 pessoas, é triste. Pior ainda quando se fala em vida financeira. Não, porque não precisa mais, a Bíblia fala que não existe mais. Me mostra. Como que nós vamos fazer a obra de Deus? Como que nós vamos tirar dinheiro do caixa para comprar mantimento para as pessoas, como nós temos feito? Como que nós vamos sonhar em manter a obra do Senhor de pé? Então a gente tem que pensar nisso, irmãos. A gente tem que estar atento para a gente não passar a confiar nas riquezas dos homens. Paulo não deixou de ser santo. Interessante, né? Eu notei aqui assim, Paulo, aquele homem tão santo que subiu ao terceiro céu, recebeu oferta de gente pobre. Como que Paulo seria chamado hoje? Ladrão de gente pobre, não é verdade? Paulo teve coragem, pastor, de receber dinheiro de gente pobre. Irmãos, eu compartilho com vocês, não falo em qual cidade. Nós temos obra social aqui em Dores, Barroso e Tiradentes. Em uma cidade que nós fomos fazer entrega de mantimento para uma pessoa que estava precisando, passando por um momento difícil, em uma dessas cidades, a gente chegou lá, todo mês a gente tem assistido essas famílias. A gente tem um cadastro, aqui na igreja. E aí a gente chegou lá e a pessoa falou, pastor, espera um pouquinho, tem que pegar um negócio aqui dentro. Eu falei, sim. A pessoa foi lá correndo e me entregou uma nota no valor de R$100. Eu falei, meu Deus, irmã, pastor, por favor, está aqui uma oferta. Eu recebi um dinheiro, Eu recebi uma ajuda em dinheiro. E está aqui a minha oferta, o meu dízimo. Eu recebi na hora. Eu me lembrei dessa palavra. Quase que eu não pego. Eu falei assim, se eu fizer isso, eu estou negando a minha fé. Eu estou tirando dessa pessoa o desejo dela de participar dessa graça. E, irmãos, eu falei, amém, irmã. Amém, irmão. Me dá a oferta que coloquei na mão. Eu apresentei a Deus e consagrei. E essa nota, ela está guardada no caixa da igreja, separada para a primeira obra que nós fizemos, a construção da igreja. A nota dela vai estar lá. Ela vai participar da graça. E eu vou lá falar para ela. Eu marquei até a nota de caneta. Ela vai participar da graça. Amém, irmãos? Olha que lindo isso. Mas como pode? O pastor recebeu de uma irmã que estava precisando. Ela é inteligente. Ela tem o coração aberto para Deus. Aquela oferta subiu como um cheiro suave a Deus.
E olha interessante, e agora? Paulo é tão santo ainda para você? Vou te falar que Elias fez pior. Elias, né, ele visitou uma viúva, uma mulher, né, que estava com a casa arrasada, e chegou lá, o único alimento que ela tinha, ele falou, me dá para mim que eu estou com fome, eu quero comer. Elias fez pior. E o que aconteceu na vida daquela viúva? Ela abençoou aquele que estava lá, em nome de Deus, e ela deu aquela oferta com amor, com alegria. E diz a Bíblia, que Deus restituiu na vida dela também. Irmãos, sabem por que eles fizeram isso? Porque eles tinham no coração o desejo de participar da graça de Deus, daquela oferta voluntária de amor, reconhecendo a glória e a grandeza de Deus. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Aliás, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus quer ver se o nosso coração reconhece isso. Às vezes eu pago todas as minhas contas, e aí quando vê, acabou o dinheiro. Não tenho mais dinheiro, não vou dizimar 1, 2, 3, 4 meses, não vou ofertar. Já acabou tudo, paguei um monte de conta minha. Dízimo não é sobra, oferta não é sobra, é primícia. E nós não fazemos isso. E depois não sabemos porque estamos às vezes passando por tanta luta e parece que Deus fica de braço cruzado. Mas a gente só tem buscado a Deus, para pensar, para pedir. A gente busca em Deus uma namorada, um namorado, a gente busca em Deus um trabalho, a gente busca em Deus uma vitória, a gente busca em Deus uma cura, uma libertação, mas na hora que a gente recebe, a gente não tem espírito de gratidão a Deus e a sua obra. Não é verdade? Então vamos pensar sobre isso, antes da gente levantar uma oração para Deus para pedir. Eu quero mudar o meu coração. Se eu retenho, eu quero virar liberal. Se eu sou liberal, eu quero virar um generoso. Eu quero ser generoso para com Deus. Eu quero ser generoso para com o meu próximo. Amém, meus irmãos? E outra coisa bacana, né? Ele antecipa o generoso. Ele sempre antecipa. Porque o coração dele não está preso nos bens, nas riquezas deste mundo. Então fica esse conselho meu. Né? A Bíblia fala de um jovem, lá em Marcos 10, 17, de um jovem rico, que ele desejou Jesus, ele queria seguir Jesus. Né? E aí diz a Bíblia que, chegando ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir, Senhor? Eu creio no Senhor, eu te obedeço, eu te amo, eu faço isso, aquilo outro. Jesus olhou para ele e falou assim, mas você não me tem como Senhor. Você tem um mamão, você tem o dinheiro como seu maior bem. E Jesus olhou e viu o ponto que ele precisava ser trabalhado. E Jesus disse para ele, pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem de Marcos 10, 17, ele não seguiu Jesus. Irmãos, nossa riqueza é efêmera, ela dura pouco. A vida eterna não. Não estou te ensinando ninguém aqui a barganhar com Deus, a fazer aqueles votos malucos. Se eu der, Deus tem que dar. Não falei isso aqui hora nenhuma. Eu falei a leitura do apóstolo Paulo. Eles deram voluntariamente. Deus ama quem dá com alegria. Vamos mudar as prioridades. Vamos deixar Deus ser o restinho. Ser a esmolinha, né? A gente não pede esmolinha. Olha a esmolinha para Jesus aí, a esmolinha para Jesus, irmãos. Não. Eu me recuso a falar isso. É dízimo, é oferta. Primícias para Deus. Porque Ele deu o seu melhor para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ainda diz muita coisa sobre esse assunto. Mas a gente vai ficando por aqui, né? E eu termino, né? Dizendo para você, né, que existe uma graça especial para quem é generoso, né? E eu gostaria de mostrar para você, eu li um livro, né, muito abençoado uma vez, está aqui, né? O Valor da Oferta Diante de Deus. Um livro com uma linguagem muito simples, né? E a gente usa tanta fé, a gente diz que tem fé, a gente fala tanto que crê em Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas, mas a gente não quer semear no reino do Pai.
A gente não quer fazer como os irmãos da Macedônia, que mesmo em profunda pobreza, eles não abriram mão de dar. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de que nós pensássemos no seguinte: creia que Deus é muito mais generoso do que eu e você. Ninguém supera Deus no ato de dar. Ele é a fonte de toda generosidade. Você pode dar a Deus um copo d'água, mas Ele nos dará uma fonte perene. Você pode dar a Deus, ofertar para Deus algumas gotas do que tem, mas Ele pode nos mergulhar no oceano dele. Com Deus é assim. Você lhe entrega uma semente, Ele lhe devolve uma colheita inteira. Acredite nessa verdade. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele é muito mais generoso do que eu e você. Quando nós fizermos a nossa oferta, faça debaixo dessa revelação que a vós foi passada. Acredite que a sua oferta não é uma simples contribuição, mas há um valor espiritual envolvido no ato de ofertar. Com essa atitude, você é assim, com o coração desejoso, você pode ofertar. A Bíblia fala tão sério sobre esse assunto, que a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 3, que é o capítulo onde Deus fala para a gente consagrar bispos e diáconos, não é? 1 Timóteo capítulo 3. E dentre os requisitos, o bispo e o diácono, eles não podem ser nem gananciosos, porque o ganancioso, quando chega na liderança, ele extorque as ovelhas e não usa no reino de Deus. Mas não pode ser avarento também, porque se ele é avarento, antes de subir, de crescer espiritualmente, de ser consagrado no ministério, quando ele chegar lá, ele vai continuar sendo avarento. Então, a Bíblia fala para nem levantar esse obreiro. Então, irmãos, nossa vida financeira está, sim, diretamente ligado ao nosso amor a Deus. Amém? Gostaria que você pensasse sobre isso e que nós mudássemos a nossa maneira de ver, de encarar, de atender ao chamado de Deus para a gente estar junto nessa obra. Não apenas pregando, cantando, anunciando Jesus, mas também financiando e repartindo com aqueles que não têm. Que Deus te abençoe nessa noite, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueçam desse assunto ao qual o apóstolo Paulo chamou de graça. Eu tenho orgulho de falar para você que eu participo dessa graça desde quando eu me converti. E eu não quero abrir mão dessa graça. Eu quero continuar dividindo aquilo que Deus me abençoa, tanto na obra dele, como para pessoas que não têm muito, que não têm nada às vezes. Amém? Não coloque no dinheiro a sua confiança. Coloque em Deus, em nome de Jesus. Vamos agora orar e agradecer a Deus. A hora passou, eu fui extremamente abençoado e eu tenho certeza que você também. Nós falamos desse assunto com respeito, né? Não com barganha, com loucura, mas eu tenho um sonho de ver a igreja construída, abrigando a sala da ADAC. E ali a gente acolhendo muitas e muitas famílias, não só aqui em Dores, mas nas cidades ao redor. Vamos deixar Deus tocar o nosso coração. Vamos participar dessa graça. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E sexta-feira que vem, nós teremos mais um culto de cura e libertação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te dar graças, glorificar e exaltar o Teu nome. Queremos Te pedir, ó Deus, para que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre nós, Pai. Queremos também, ó Deus, sempre, Pai, ser, ó Deus, aqueles que saem, que retêm as bênçãos. E não queremos ficar apenas como liberais também, mas queremos ser generosos, como diz a Tua palavra, Pai. Que os crentes, os cristãos da Macedônia, Senhor, naquela época, foram homens e mulheres generosos para com o Teu reino, Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça abunde sobre as nossas vidas, repreenda todo o mal nas nossas vidas, Pai,
em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E ainda te pedimos para que o Senhor nos dê uma semana de paz, de grandes bênçãos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que possamos te valorizar mais, Senhor, que possamos jejuar mais, orar mais, buscar a tua presença, Pai, valorizar estes cultos que estão acontecendo pelo WhatsApp, Senhor. Ó Deus, valorizar os momentos que temos com o Senhor, porque chegará um momento, Pai, ó Deus, que não haverá mais possibilidade das pessoas irem para a igreja te buscar, a menos que enfrentem o governo anticristo. Então, que mudemos a nossa vida contigo, Pai, e que não falemos que somos irmãos ou teus filhos, Pai, apenas da boca para fora, mas que o nosso coração seja grato e sempre expressando essa gratidão a Ti, nas mais distintas áreas da nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por estarmos juntos até agora, participando desta graça, que é podermos cultuar a Deus de graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus nos dê uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente terminar, me vem à mente uma pessoa que tem cultuado a Deus com a gente, eu não vou citar nome, é uma pessoa até de outra cidade, tem acompanhado o culto com a gente desde que começou essa pandemia. E essa pessoa procurou, chegou até a gente, e essa pessoa falou: pastor, eu quero dizimar aí na igreja. E assim, eu senti profundamente tocado com esse ato de amor. E não foi hoje, foi há dias passados. Essa pessoa tem visto a seriedade do nosso Ministério Assembleia de Deus Tiradentes aqui em Dores, lá em Tiradentes também. Nosso ministério é muito sério. E eu fico grato a Deus, porque nesse momento de extrema crise, onde a arrecadação da igreja é tão pequena, na verdade, como eu disse, apenas 6 irmãos esse mês participando dessa graça. Então, Deus tem levantado pessoas de longe para poder abençoar e sustentar a nossa igreja aqui. Louvado seja Deus que tem provido esses recursos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração. E vamos deixar o nosso coração ser sempre muito generoso para com Deus e para com os irmãos. Até sexta, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.